Espero retribuir cada centavo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida rubro-negra. Essas foram as palavras de Matheus Alexandre na coletiva. E no primeiro jogo, o que foi que o homem fez? Brocou e ainda deu uma assistência. Parabéns, garoto, jogou demais. Então, falando aí das estreias dos jogadores, Matheus Alexandre para mim foi o destaque aí do primeiro jogo do time profissional, né, do esporte. Então, Matheus Alexandre jogou muita bola e já começou a pagar aí o dinheiro que foi investido nele. O outro jogador que também se destacou bastante e que me deixou muito otimista para essa temporada foi Paciência. O cara é diferenciado. O toque dele, a matada de bola, a calma dentro da área, não se afoba para se livrar da bola. Teve uma jogada que três caras marcando ele parou a bola, botou no chão, tentou girar, não conseguiu, a bola foi para escanteio, mas mostrou que o cara faz jus ao nome, ele tem paciência ali dentro da área. E uma menção honrosa para Gustavo. O cara foi discreto, mas não jogou mal e fez o seu golzinho na chance que teve. E que golaço! Golzinho, assim, forma carinhosa de falar, porque foi um golaço. Nem todo mundo pega aquela bola como ele pegou, não. Muitos ali iam jogar num refletor aquela oportunidade ali. Então, parabéns aí para esses três. Eu acho que foram os destaques do time, dos jogadores que foram contratados. Dos veteranos, Chico mandou muito bem na zaga. Torço muito pro Chico, véio. Torço muito mesmo. Mas a gente precisa de um outro zagueiro pelo lado esquerdo pra temporada, né? A gente não pode ficar contando só com o Chico. O cara pode se lesionar, pode cair de produção. E são muitos jogos, tem um desgaste. A gente precisa de um outro zagueiro ali para jogar pelo lado esquerdo ali também. Então isso foi um resumo aí da partida de ontem. E aí vamos falar agora aqui sobre a tabela. A tabela do Nordestão depois do fim da primeira rodada, né? Hoje o Fortaleza jogou, ganhou de 2-0 aí do Moto Clube. E o Souza ganhou de 2-1 do Altos de virada. Não acompanhei esse jogo aí de Souza e Altos, não posso falar muita coisa, mas o Fortaleza contra o Moto foi aquele jogo que todo mundo esperava. Fortaleza dominando a partida, mas teve muita dificuldade para fazer o seu primeiro gol, fez através de pênalti. E o segundo foi já na reta final aí do segundo tempo, já tinha passado os 30 minutos. Eles garantiram aí a vitória deles e a liderança. O que é que a gente pode falar dessa tabela depois da primeira rodada? Pro Sport foi boa. Fomos o único time a vencer fora de casa. Essa primeira fase, o Sport todos vão ter 7 jogos, mas o Sport tem 4 jogos em casa e 3 fora. E esse primeiro jogo foi fora de casa contra o Ferroviário, que era uma equipe complicada. Muitos ficam falando, é a quarta divisão, parece que nunca foi desclassificado numa Copa do Brasil para time sem divisão até. Já fomos desclassificados até para esse próprio Ferroviário. A gente ganhando de 3-0 na Ilha do Retiro, cedemos o empate, perdemos no pênalti. O Sport tem várias histórias de se complicar com time de quarta divisão e sem divisão. Até uns clubes aí co-irmão, né? A gente já se complicou com eles. Vamos lembrar que ano passado a semifinal contra um time no Pernambucano, contra um time que não tinha divisão, a gente sofreu para passar.
Mas como sempre passamos contra esse co-irmão. Mas contra outros times às vezes a gente se complica. Esse Ferroviário eu via como um jogo muito complicado lá dentro. E foi complicado. Eles foram bem fechadinhos. A gente jogando sem volante, bom falar isso. Porque para os próximos jogos a gente precisa colocar um volante ali. Porque fica muito exposto. E aí, alô diretoria. As contratações estão sendo boas. Eu estou gostando. Mas a gente precisa de volante. Aí vai dizer, mas o mercado tá difícil. Concordo que o mercado tá difícil. Mas não precisa trazer o volante principal logo de cara, não. Eu acho que precisa de uns 3 volantes aí. Traz o terceiro, que vai ser a terceira opção. Começa por ele. E aí vai contratando os melhores. Mas a gente precisa de alguém para jogar. O Sport já fez 4 jogos na temporada e até agora sem volante. Ou sobe um da base aí, como já subiu, né, e bota para jogar. Mas não pode jogar como jogou ontem, sem volante. Levamos um gol por causa disso. Terminou caindo na conta aí de Cariús, mas se tivesse um volante ali, acredito que aquela bola podia ter sido interceptada antes. Então vamos ver aí para consertar isso com urgência. A gente tá precisando para ontem desse volante. Senão pode complicar aí para os próximos jogos. Então voltando, são 7 jogos, 4 em casa e 3 fora. Já fizemos um fora e vencemos. O Vitória empatou. Foi um bom resultado para o Vitória, pois eles pegaram o CRB. Para mim é a 4ª força aí do grupo, na teoria. E conseguiu empatar com o CRB fora de casa. Então, também foi um bom resultado aí pro Vitória. E o CRB, para mim, teve o pior resultado aí dos 4 favoritos do grupo, né? Os 4 favoritos são Sport, Fortaleza, Vitória e CRB. Próximo jogo é contra o Fortaleza em casa. E temos que ganhar. Se a gente vencer, por que temos que vencer? Porque os 2 primeiros têm vantagem na próxima fase de jogar em casa. Então a gente tem que fazer de tudo para ficar em primeiro ou em segundo. E o objetivo tem que ser ficar em primeiro. Ah, não, mas o Fortaleza nada. Fortaleza tá bem mais estruturado que o Sport, sim, porque tá mais tempo na Série A. Tem um time arrumadinho, entrosado, tá na Libertadores, sei de tudo isso. Mas é clássico, é jogo de 2 times grandes, 2 times gigantes do Nordeste. E o Sport tá com um bom time. O time do Sport tá bom ali na frente. Paciência, Barleta, Lucas Lima, Romarinho, muito habilidoso. Eu gosto de Romarinho. Pena que ele não sabe fazer gol, porque se Romarinho soubesse fazer gol, ele ia estar na Champions ainda jogando. Ainda não tinha voltado pro Brasil não, porque o cara choca demais, é liso, mas não é muito efetivo. Aí termina jogando contra ele. Mas quebra muito as linhas, quebra muito. Quando o jogo tá preso, o time tá retrancado ali, o adversário, ele consegue quebrar, ele consegue se infiltrar. Então eu gosto muito do futebol de Romarinho. Ainda temos o argentino, que acabou de chegar aí, que ainda vai estrear. Eu avalio o time do Sport do meio para frente muito bom. Agora, do meio para trás, eu ainda tenho umas observações. A falta do volante, que já falei aqui, e questão da zaga. Thierry, gosto muito de Thierry, para mim, titular absoluto, e não tem zagueiro que contrate para a direita que tire Thierry. Tô sendo emocionado. Gosto muito do futebol desse cara. Mas, infelizmente, ele se machuca muito. Então, a gente não pode contar com ele para a temporada toda. Temos Antônio Carlos. Antônio Carlos, eu vou falar mais pelo currículo. Na época do Palmeiras, ele jogou bem lá.
Mas a ida dele para os Estados Unidos quebrou um pouco aí a sequência na carreira, né? No Fluminense ele terminou não sendo tão bem aproveitado, mas eu acredito que ele possa ser essa sombra ou até concorrente aí de Thierry, dependendo do desenvolvimento dele aí com o grupo, se ele se entrosar bem, se ele conseguir pegar um ritmo bom. Tem muito se aí, mas ele tem potencial. Agora para a esquerda, como eu disse, só tem Chico, tem Renzo, é da base. Na direita já temos Marcelo Aju, que também é da base, ele fica como terceira opção ali para mim na zaga, do lado direito. No esquerdo temos Chico e Renzo. A gente precisa de um outro para concorrer ali com Chico. Então, precisa desse zagueiro pelo lado esquerdo e precisa de uns 3 volantes ali para consolidar essa parte de trás que a gente vai precisar muito também no Brasileiro. Do meio para frente, acho que é o que tem aí. Estamos bem servidos e na hora que essa turma se entrosar, principalmente Paciência e Lucas Lima, essa dupla vai dar muito certo, eu tô sentindo. E nas pontas ali também eu acho que estamos bem servidos. Então tô bem confiante aí e não tem nada a temer para Fortaleza não. Desde que a gente já tem esse volante aí, né? Porque jogar sem volante com Fortaleza, um volante que saiba o que tá fazendo ali, pegador, é suicídio. Mas dá sim pra gente vencer eles na ilha e aí depois ir na sequência do campeonato e em busca dessa liderança. Se não conseguir a liderança, segunda posição, mas a gente tem que correr atrás disso. Primeira ou segunda posição. Tem que se contentar aí com terceira ou quarta não. E para isso a largada foi muito boa mesmo. Agora é ir pro Pernambucano, pegar o Central naquele gramado ruim. Não temos muita gordura, o campeonato é curto e o que a gente faz? Diz aí, o que a gente tem que fazer nesse segundo jogo? Bota a base sub-20, bota os titulares. Fabrício saiu machucado, Lucas Lima saiu machucado, tudo bem que foi por pancada, mas jogar naquele gramado ruim eu ainda não botaria a força máxima não. Pouparia ainda as principais peças, até porque o time o Sport gastou muita grana nesse clube, não pode botar para jogar assim não, em qualquer lugar não. Mas também não botaria o sub-20 não. Levaria as peças principais, deixaria no banco, entrava com o time ali reserva da equipe principal, profissional, mas reserva com alguns ali da base e se precisasse aí sim no segundo tempo colocaria as peças principais para ir buscar o resultado, porque a gente tem que agora garantir logo a classificação no Pernambucano, né? E o ideal é que fique ali também entre os 2 primeiros para ter um jogo a menos nessa temporada. Então é isso. Vai aí a primeira rodada do Nordestão, esse campeonato charmoso, gostoso de assistir e missão cumprida. Vencemos e agora é esperar aí as próximas rodadas e vamos com tudo. Acredito muito que esse ano a gente vai longe nessa temporada. Então é isso aí, nação, pelo esporte tudo.